como a minha equação divina, ela foi codificada para eu ter acesso do primeiro ao milésimo céu de uma única só vez, eu sou transferido para lá. Quando eu cheguei, eu não vi o zelador, né? O arquiteto criador que zela pelo céu de número 999. Igual eu vi aquela vez quando eu contei em Um Lugar Inexplicável, parte 1 e parte 2. Mas eu vi os sóis que indicava o milésimo céu. Eu senti acima dos meus pés, quase chegando assim no meu joelho, aquela água morna, aquele chão de cristal, aquela brancura, né? Para cima, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E você olha assim, você vê o brilho daqueles sóis, aquele tanto de sóis, 1000 sóis. O céu de número 999, ele não tem um sol específico que te leva ao milésimo céu. O céu de número 999, ele é anexado à entrada do milésimo céu. E em qualquer um daqueles sóis que você for em direção a ele, porque os mil sóis é símbolo perpétuo de cada um dos céus. E eu fui caminhando. Eu percebia que toda vez que eu me aproximava de um sol, e aquilo lá sim é um sol grandioso, imponente, foi aí que, de dentro de um dos sóis, saiu aquela que eu chamo de rainha da criação. Que é esse ser aí que o artista, né, da lista de transmissão do WhatsApp se propõe em sempre, ao meu pedido, desenhar. A imagem aí retratada, ela é fiel, para não dizer que está 100% idêntico, porque se trata de um desenho, e ele não viu ela, mas atentou aos detalhes que eu passei, eu digo que 99% está certo. O interessante é que quando eu peço ele para fazer algum desenho para nós, tem coisas que eu não falo para ele e que ele coloca como se ele soubesse. E quando eu falo para ele, olha, eu nem te falei isso e você colocou, é porque ele sabe, ele mesmo sabe que ele foi inspirado àquilo, que entra, né, naquilo que eu já falei, que muitas imagens que você vê aí pela internet de alienígena, ou quando você busca algo sobre alienígena, e que você vê um ser horrendo, ou um ser de boa feição, ou não, que foi criado por alguém que talvez nem acredita naquilo mesmo que ele próprio desenha, não sabendo ele que aquilo ali é uma inspiração de um ser que está direcionando a ele, de forma inconsciente, a sua imagem a ser retratada. Então tem artistas aí que têm a habilidade de desenhar em 3 dimensões, que tem a habilidade do CG, do CGI, ou essa habilidade que o nosso artista aqui da lista de transmissão tem e vem mostrando através da aperfeiçoação a cada dia mais.
Então, quando eu vi ali Verescátila na minha frente, eu estava vendo uma das e um dos que criou o nosso sistema solar. No início de tudo, foi criado os primeiros filhos. Mas antes da criação dos primeiros filhos, a própria arquiteta pediu para que o seu arquiteto, ou seja, o teu marido, criasse mundos. E de onde veio essa ideia, a não ser de um outro lugar que eles mesmos vieram? Eu penso dessa forma. Como eu já falei para vocês também. Então, o arquiteto, ele criou os primeiros sóis. E através dele foi criado os primeiros corpos planetários. E através da arquiteta de tudo, foi criado o que poderia habitar a esses mundos. Tudo através de um início bem pensado. Os primeiros primogênitos, depois os primogênitos dos primeiros primogênitos, foram aperfeiçoados e dado a eles inteligência e habilidade para poder expandir na criação. Eles foram os primeiros que habitaram esses mundos. E a própria arquiteta de tudo criou, a partir dela, sem qualquer interferência do arquiteto de tudo, esse ser com essa característica física, genotipa, com esse genotipo, né? Que você está vendo aí na imagem desenhada que eu já mandei para vocês. Então imagine você que está me ouvindo aí, está de frente para um ser primordial que tem 370 metros de altura, 517 de comprimento e 85 de largura. No dia que eu dei essas medidas, né, escritas na lista de transmissão, teve algumas pessoas que me perguntaram assim: peraí, a largura não seria o mesmo do que como se fosse parcialmente o comprimento? Aí eu fui lá na lista de transmissão e falei: olha, eu vou repetir. Ela tem 370 metros de altura, ponto final. Ela tem 517 de comprimento e 85 de largura. Ponto final. Só que, como a nossa mente, né, perversa, quer sempre ver alienígenas loiros de olhos azuis ou avermelhados, ou de pele cinza com olhos amendoados, não espera ver esse tipo de ser. Eu até dei a liberdade das pessoas da lista de transmissão dizer o que elas pensassem, ou que elas achassem ou deduzissem, como ela
como é ela, a rainha da criação. Alguns disseram, eu acho que é igual Cávata. Eu acho que é igual Agnachete. Eu acho que é igual Cariabá. Ah, eu acho que tem a metade de cavalo e a metade mulher. Eu não vou criticar essas pessoas jamais, porque eu dei liberdade a elas de pensar como é ou como era aquela que eu chamo de rainha da criação. Porque a arquiteta, para mim, ela é a rainha das rainhas da criação. Então cada um teve ali a sua liberdade de expor aquilo que achava, né? E o que eu vi? Eu vi que as pessoas pensam na beleza de algum ser, de alguma forma, naquilo que elas convêm. Porque ninguém está esperando, ou ninguém espera, ver um ser como esse, que está sendo aí apresentado através do desenho que foi pedido por mim, né, encomendado por mim, por essa pessoa que desenha para nós. Então imagina você estar de frente desse ser que você está vendo aí, na tela do seu celular, do seu notebook, do seu televisor, ou do impresso que você fez aí para criar os quadros, né? Que muitas pessoas têm criado, pastas, né, para guardar os desenhos. Eu não vou perguntar o que você faria, porque não me interessa o que você faria, porque o sentimento é uma questão individual. Mas você está ali, como eu estive naquela quinta-feira, de frente para uma mulher, porque para mim ela é uma mulher, porque ela é fêmea, ela é feminina, ela tem a capacidade de gerar filhos. E o interessante é que não é filhos como ela, de forma característica falando, né? Física falando, mas seres perfeitos. Então você olha para ela aí, que está aparecendo aí na imagem que você está vendo aí, do seu aparelho, você diria que ela foi capaz de criar um planeta cuja uma das suas luas é Eleape, essa que nós habitamos? Você diria que um ser de 370 metros de altura, 517 de comprimento e 85 de largura, seria capaz de criar um planeta? Pois sim. Ela, lógico que o seu nome verdadeiro não é esse, Verescátila. Esse nome Verescátila é uma tradução daquilo que eu já expliquei para vocês. Eu pego o nome real da pessoa através da equação divina dela, somada com as propriedades de códigos que existem em cada letra de cada alfabeto, que é único, principalmente os deles, e traduzo, e as letras que aparecem eu vou colocando em ordem. Por isso que alguns nomes são estranhos, esquisitos, e outros soam melhor. Então, na nossa língua, o nome dela é esse. A tradução para o nome dela é esse. Eu não posso aqui mencionar o nome dela na linguagem que é, porque o lugar vai criar um bolsão de energia e que vai consumir muita coisa. Então o nome deles, na sua propriedade final, de início e fim, eu não posso dizer. Por isso que eu tenho a responsabilidade de traduzir. Há um tempo atrás,
quando me foi pedido, né, para contar sobre a história, né, da criação, quem criou o sistema solar, né, quem criou os planetas. A primeira pessoa que eu direcionei o meu pedido foi a Gnachete, porque eu já sabia da história, igual eu falei há poucos momentos atrás para vocês. Só que, como foi me pedido para que contasse um dia, eu precisaria de uma autorização, porque nem tudo eu posso falar, muito menos de que forma ou de que jeito foi criado, porque isso ia confundir a mente da maioria de vocês. Então eu tive a ideia, porque eu não conheço só esses tipos de primogênitos que são os principais da criação, que são aqueles que vieram direto do coração, né? Onde a própria arquiteta de tudo, com as próprias mãos, tirou fragmentos do seu coração e modelou essas criaturas ao seu bel prazer e soprou sobre elas a centelha de vida, que é o direito que cada um de nós tem de viver. Quando eu me propus em um dia pedir alguém para desenhar ela, de imediatamente de onde ela estava, ela transmitiu para mim uma palavra. Ela disse para mim assim: olha, Arques, tu bem sabes que os homens e as mulheres que vivem sobre a superfície do teu planeta, que é filho, filha daquela que eu criei, muitos não entenderiam a linguagem que tu entende. Mas tente amenizar a explicação para que as pessoas compreendam, para que esses homens e mulheres do teu mundo compreendam. E como em teu coração existe o desejo de mostrar quem realmente eu sou e de que forma sou, que mostre. Aí passou alguns dias, não, na verdade passou, acho que foi 2 meses, ou menos, não tenho certeza não. Aí naquela quinta-feira, ela me chamou para ela mesma, lá no milésimo céu, na entrada, né, do milésimo céu, no céu de número 999. E ela saiu de dentro de um dos sóis, dos 1000 que estão ali, veio na minha direção, do jeito que ela foi retratada aí. Tanto é que pela sua grandeza, pela sua magnitude, eu como uma ameba não poderia ser representado como sou em outros desenhos, porque de qualquer forma eu não ia aparecer. Então eu olhei para ela, ela não tem olho, ela não tem boca, ela fala com você de forma telepática. Você vê a quantidade de pernas e braços que ela tem, uma cauda que parece e se assemelha muito à cauda de um pavão, aberta ou fechada. Você sente aquele cheiro gostoso que emana dela. E você vê que mesmo ela pisando ali com seus pés, com suas mãos, naquele piso feito de cristal, com aquela água morna, por consequência da energia que transmite aqueles sóis, você vê flores de pedras preciosas surgir no lugar. E ao mesmo tempo que elas surgem,
elas se desfragmentam para nascer em outro lugar. Então tudo que ela, a rainha da criação, toca, nasce vida. Porque esse ser que você está vendo aí, do jeito que foi retratado, foi criado pelas mãos da arquiteta de tudo. Entenderam? Foram criados 1.700, a metade macho e a metade fêmea. E a maioria dos planetas que hoje existe na criação, como Fedapton, o Smelly C385 e outros tantos como Tiamat, que existiu e foi destruído, foram criados por esses primogênitos, dentre os primogênitos desde o início da criação. Esse planeta aqui, que é a lua de Tiamat, foi criado por ela. Esse ser que está aí, desenhado, retratado pelo artista, é quem criou esse mundo que estamos aqui. Lembra que uma vez eu falei dos dragões reais da mais alta hierarquia, que quando veio a guerra pela 8ª geração, eles quiseram exterminar tudo que existe e refazer do zero? Esses 1.700 criadores, arquitetos, engenheiros da existência, que traz da irrealidade a realidade palpável para que as pessoas enxerguem e compreendam o valor das coisas que existem, eles e elas entraram em um pensamento único. Imagina 1.000 cérebros conectados em uma única rede e mais 700, somando 1.700 cérebros de alta complexidade destrutiva e criativa, conectados para acionar um único desejo de destruir. Deu para vocês? Talvez muitos nem consigam raciocinar isso. Eles entraram, principalmente ela aí, entrou em êxtase, somando, multiplicando o pensamento de todos os outros que estavam espalhados debaixo desse céu chamado existência, que é o nosso primeiro, porque aqui foi o único lugar que teve guerra. Somente nessa existência, nessa criação que nós chamamos de universo. Então os que estavam espalhados, ou seja, os outros 1.699, cada um por si procurava de forma imediata a mente coletiva. E quando eles conectaram, entraram em consentimento para destruir tudo que existe. Tudo. E a arquiteta de tudo fez com que todos eles adormecessem. Ela desligou todos eles como se eles fossem um objeto eletrônico que pudesse ser removido da tomada. E quando ela colocou eles em um estado de hibernação, ela, na consciência deles, lembrou da lei,
porque aquele que constrói não pode destruir, e que cada criação ou cada criatura criada e feita tem que seguir o seu destino, porque ela é livre para isso. E todos os 1.700 choraram. Eu não sei se você já chorou dormindo, mas um dia, eu dormindo em um sono profundo, nos meus cochilos que eu dou de 10 minutos, meia hora, eu acordei e eu tinha molhado o travesseiro de lágrima. E eu até ontem não sei por que eu chorei dormindo. Não sei se aconteceu com você. Mas quando me foi mostrado ao vivo um fato ocorrido em uma realidade que me colocaram para eu compreender o que eu falo para vocês aqui hoje, eu vi o momento que a própria arquiteta de tudo, aquela que eu posso chamar de mãe, colocou todos os 1.700 filhos, reis e rainhas da criação, para dormir. E dormindo, já praticamente em um estado vegetativo, ela falou para cada um deles. E eles compreenderam porque o filho obediente conhece a voz de sua mãe, quando a mãe é mãe. E ela disse para cada um deles: lembram e contenham-se na lei, porque aquele que constrói não pode destruir. E eles choraram, estando dormindo. E os dias, os milênios se passaram, até que ela própria acordou os 1.700, como também aqueles outros seres da alta primogenitude que eu nem mencionei para vocês, que quiseram destruir tudo para reconstruir de novo de uma forma perfeita, porque era inadmissível que somente a 8ª geração caísse e fizesse guerra à 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª geração. Porque eles podiam ir e voltar quantas vezes quisessem no futuro e no passado. E eles sabiam que para mundos como esse nosso aqui, a consequência do sofrimento seria grande. Mas eles, no momento, esqueceram, porque viram mundos serem destruídos, sóis serem explodidos, vidas serem ceifadas, e por eles serem os guardiões de tudo, eles deveriam guardar e proteger. E a única alternativa que eles tiveram em um consentimento único era destruir tudo e fazer de novo, ou seja, preservar somente os bons e não permitir que no fluxo da linha do tempo nascessem os maus. Só que naquele momento de desespero, no início de tudo, aquela que é mãe verdadeira e aquele que é um pai verdadeiro disse: quando nós ensinamos que era necessário destruir aquilo que foi construído, porventura nós destruímos aquilo que nós construímos? E todos eles se calaram. Os que conseguiram se conter ficaram acordados e tiveram que observar de longe os seus irmãos atentar contra outros mundos. Aqueles que não conseguiam conceber e não conseguiam preservar essas palavras porque sentiu de alguma forma desejo de não chatear o coração da arquiteta que tinha os criado e do arquiteto que tinha os modelado, quando atentou contra a criação,
para trazer tranquilidade ao coração dos dois, eles foram colocados para dormir. E durante o sono deles, a própria arquiteta, imagine um homem e uma mulher em coma, e você falando no ouvido daquela pessoa. A ciência provou que a pessoa pode ouvir de forma inconsciente, e aquilo fica guardado na mente dela. Se ela sair do coma, em algum dia, em algum momento, ela vai lembrar daquilo que, quando ela estava no coma, foi dito para ela. Assim se assemelha àquilo que eu estou dizendo aqui. Então, melhor do que falar como foi criado, ou por que foi criado, ou para que finalidade foi criado, melhor é mostrar quem criou. E tudo era criado pelo consentimento e continua sendo criado e modelado pelo consentimento da arquiteta de tudo. Verescátila não foi a primogênita entre os primogênitos que deu a sabedoria e o entendimento para aqueles seres répteis que foram os primeiros construtores de mundos artificiais, como eu já expliquei no meu áudio, acho que de número 33 ou 34, não me lembro aqui agora. Quando eu falo para vocês como é criado, né? E como foi criado o Nibiru. E qual é a civilização detentora da tecnologia? Detentora numa linguagem humana, né? Porque para eles não existem patentes registradas, porque tudo aquilo que é criado é compartilhado. Então, entre os primogênitos com a mesma característica física dela, daquela que eu chamo de rainha da criação, deu a inteligência e o fundamento principal para que mundos fossem criados através de um seio artificial. O universo que nós chamamos de existência, que eu chamo de existência, ele é de infinita possibilidade. É por isso que eu sempre disse que por eu fazer parte dele, eu também sou criador, eu também sou Deus. Só que nós, no momento, somos seres imperfeitos, porque nós construímos e destruímos. A gente não contenta com nada. Se você levanta uma parede, mesmo ela estando no prumo, só porque um tijolo deu defeito, você prefere derrubar a parede inteira e refazer de novo, porque você não consegue valorizar aquilo que você já tem. Por que que essas pessoas do espaço, que eu chamo de homens e mulheres do espaço, alcançaram a perfeição? Porque foi errando que eles acertaram. Foi seguindo o consentimento da lei Astro que eles compreenderam que, se destruísse, um dia poderia esquecer da imperfeição que levou à destruição. Por isso que aqueles seres da alta primogenitude que caíram também, construíram geneticamente seres e que julgaram ser imperfeitos, e ao invés de destruí-los, aprisionaram entre as dimensões, por isso são chamados de inimigos dimensionais. Que eu também já expliquei sobre isso aí. Então, se você construir alguma coisa, pense se você vai ter capacidade de aceitar a imperfeição por você ser imperfeito. Ao invés de destruir uma parede que saiu torta, compense o desnível da parede engrossando mais o reboco que você usar para rebocar.
ou o gesso que você usar para passar. Se a parede saiu fora do esquadro, compense isso ao invés de destruir. Se você instalar uma torneira e você vê que ela está pingando, antes de você rosquear mais e estourar o joelho ou a luva de meia cola ou meia rosca, procure entender que ela está vazando ali foi porque você passou pouco teflon. Porque talvez se você apertar demais, vai quebrar o cano, vai te dar uma dor de cabeça danada. E aí você vai chatear, não vai ter capacidade mais de resolver seu caso e vai chamar um empreiteiro, né? Um encanador, um bombeiro hidráulico. Então, antes de destruir, procure entender se você é capaz de criar. Vereskatila, ela uma vez, foi a primeira vez que eu conheci ela, ela disse para mim assim: olha, Arx, eu vejo tu no mundo que eu construí. Eu vejo o teu povo destruir com ironia e com soberba em seus corações aquilo que eles não compreendem. Eu sinto como senti a primeira mãe, e ela está falando aí de Tiamat. Ela diz que sente como sentiu a primeira mãe, como foi destruída, quando foi destruída, assim ela sente agora a consciência que é o nucleolópede do planeta, aquilo que os cientistas chamam de segundo sol dentro do planeta. E que a ciência também chama de núcleo. Aquilo ali é a consciência do planeta, aquilo ali é o nucleolópede, é a centelha divina, é a equação que faz produzir o vento, que faz germinar a terra, que faz produzir a água, que dá vida aos animais, às plantas e faz cair o fruto. Então Vereskatila disse para mim assim: eu olho e sinto a embriaguez da filha da minha filha que foi criada por mim. É triste você ver uma pessoa que criou vendo aquelas pessoas que não têm entendimento de nada destruir aquilo que não compreendem por causa de dinheiro, de ganância. Eu disse para ela várias vezes, quantas e quantas vezes eu sujei aquilo que tu, rainha da criação, construiu. E ela mostrou a indignação dela pela falta de consciência da humanidade. Quando essas pessoas, como Vereskatila e os outros seres que eu ainda vou mostrar para vocês através de desenho, chegam nas federações, todos os reverenciam, porque foi através deles que os outros existiram. Imagina você poder tocar em uma árvore seca ou onde não existe nada e florescer aquilo que é impossível. Seria o mesmo que você precisar de uma pintura aí na tua casa e você colocar a mão na parede e a parede automaticamente aparecer pintada num toque de mágica. Seria como se fosse isso. Então por isso que às vezes eu olho, né, para essa casta humana a qual eu pertenço e assumo a responsabilidade dos meus defeitos e vejo a ironia e a soberba na mente de muitos hipócritas,
e eu sinto nojo. Eu até vomito. E eu não estou usando aqui metáforas não, viu? Existem nomes de pessoas que quando eu falo, eu vomito. Eu falo o nome da pessoa, eu estou sozinho, e eu falo o nome da pessoa, só que eu falo, vem aquele refluxo de vômito e eu vomito mesmo. Se você estiver comendo alguma coisa agora, ouvindo meu áudio nessa parte, me desculpe. Mas vomito mesmo. E às vezes eu penso assim, poxa, eu, Carlos Henrique, sou mais um imperfeito. E por que às vezes eu sinto tanto remorso em ver a imperfeição do outro? É porque eu sei que eu sou imperfeito também. Às vezes também quando eu penso nos meus defeitos, eu sinto nojo. Quando eu penso na alta primogenitude, eu sinto um remorso tão grande. Por que que eu estou lá? Por quê? Porque em meio a milhares de pessoas doentes, eu fui escolhido e livrado da morte para estar perto deles. Por que que a Gnachete, desde o início, escolheu a minha centelha e pediu que Eleap permitisse o meu nascimento aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu já até gravei um áudio falando sobre essa questão do porquê. Eu sempre estou com televisão ligada, rádio ligado, ouvindo música, tentando me distrair de uma forma ou de outra, porque por mais que eu queira esquecer o que eu vi, não tem como. A imagem simultânea de todos os planetas, sistemas solares, galáxias, sóis, máquinas inteligentes, tecnologia, é isso, é aquilo outro, tudo fica na minha mente 24 horas. E quando eu quero, através da minha mente, os meus olhos projetam a imagem em tempo real daquilo que eu quero ver, onde eu quero ver e quando eu quero ver. Por um momento é uma maravilha, é uma coisa linda, mas o tempo passa e eu falo, poxa, para que eu estou olhando esse planeta? Para que eu estou olhando lá na Federação agora em tempo real acontecendo o que está acontecendo? Eu vejo televisão, eu penso nos homens e mulheres do espaço. Até quando eu fui para a cama a primeira vez com uma mulher, eu pensei nas mulheres e nos homens do espaço. Será que eles estão vendo? Entendeu? Por mais que eu saiba, né, que entre eles tem muitos planetas da alta primogenitude e daqueles que estão no desenvolvimento e já estão explorando, né, as estrelas em viagens interplanetárias, interestelar também, eles praticam o sexo, né? São pessoas como eu, você, porém, ao contrário de nós, eles são perfeitos, nós não. Porque nós destruímos o que nós construímos. Quando você constrói algo, você tem que ir até o fim. Se você destrói, você reinicia de onde você está. Por isso que eu sempre disse, como eu disse no início do áudio, vou reafirmar aqui, você não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu falo. Não tem.
Se eu fosse você, eu me ouvia como isso fosse uma história, um divertimento. As regras daquilo que existe é tão severas que se eu for contar abertamente para vocês como funciona, vocês irão ficar horrorizados. É tanto detalhe que nós precisamos ter para saber viver, que eu acredito que 99% das pessoas que me ouvem, quando souber realmente como funciona tintim por tintim, vão pular do barco. Por isso que eu disse para vocês, procurem vocês as suas próprias verdades. Tem coisas que não tem como falar abertamente, principalmente da lei Asto. Se eu falar, vocês vão ficar horrorizados. E aí, vocês iriam compreender o porquê que eu me julgo e sempre vou me julgar que eu tenho esse direito de ser tão imperfeito. E aí vocês vão compreender também por que eu, Carlos Henrique, sou punido dia e noite por aquilo que eu faço. Para você, é um bem que eu estou fazendo, mas sem autorização deles, para mim é uma punição. Uma vez eu disse uma frase, volto a dizer aqui, antes de me conhecer, para que me julgar, né? Me julgue depois que me conhecer. Tem gente que me julga e nem me conhece. Só que todas irão responder por isso. Todas. Todas. Todas irão responder por isso. Entenderam? E aí vocês irão compreender o porquê que eu sou tão chato, que eu sou tão insuportável, porquê que eu sempre repito as mesmas coisas, porque a minha preocupação, mesmo sendo um zelador, eu não sou zelador universal não, eu sou zelador por mim mesmo. Mesmo zelando pela lei Asto, eu sempre estou descumprindo ela. Sempre. Sempre. Para qualquer um que está de fora, olha e fala assim, poxa, o coração do Carlos é tão bom. É por que ele fez uma coisa tão boa e ele está sendo punido por uma coisa boa que ele fez? Porque lá atrás, eu fiz um juramento em cima da lei, que eu só agiria e faria com a autorização deles. Ponto final. Então, eu prefiro guardar a lei que está toda na minha mente, em outras palavras, né? Códigos, artigos, estabelecimentos de sentença, tudo. É como se todas as leis desse país imundo chamado Brasil estivessem anexadas no meu cérebro e eu pudesse recitar para vocês como se fosse um poema. Um poema. Assim é a lei Asto em mim. Eles introduziram, eles transferiram toda a lei Asto para minha mente, que é a minha centelha. Eu vou no código, exemplo aqui. Existe o código. Então eu vou lá no código 2.427.000. O que está falando lá? X, Y, Z.
Olha, o que você fez está guardado no código de número 703. O que está dizendo lá? Isso. Então, por aquilo que eu fiz contra aquele código, eu sou punido. Aí eu tenho sangramento nos olhos. Sabe quando você chora e a lágrima escorre, mas ao invés de lágrima é sangue? É daquele jeito. As unhas da minha mão, às vezes eu puxo assim, cai, como se eu tivesse lepra. Às vezes eu passo a língua assim, nos meus dentes da frente, eles estão bambos e a minha gengiva começa a sangrar. Depois tudo fica normal. Às vezes, a minha carne começa a entrar em estado de putrificação. Parece absurdo isso, mas não é. Porque está na lei que a consequência de uma desobediência é o cumprimento severo da regra. Biblicamente nós podemos dizer que a consequência do pecado é a morte. Não é assim que fala lá? Então eu prefiro toda a eternidade eu passar de vocês aí esse cálice, né? Que é a lei Asto, que eu poderia falar dela de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e todos vocês ficariam expertos no assunto, do que eu falar e vocês saberem e não cumprirem. Porque aquele que não sabe ainda pode ser colocado como inocente pela própria lei. No artigo 800, aquele que não conhece o estatuto da existência e não compreende as suas ordenanças, esse, quando for pesado, deve ser compensado. Porque compensado sendo, a própria lei não pode se revogar contra ela mesma, porque aquele é inocente do que diz. Artigo 800. Deu para vocês entenderem? O que quer dizer com isso? É melhor vocês não conhecer do que vocês conhecerem e não obedecerem. Então eu conheço e desobedeço diuturnamente. E a lei Asto, ela não é os 10 mandamentos. Ela é infinita. Entenderam? Então, guardem isso se vocês quiserem, ou jogue fora se vocês preferirem. Infelizmente, não tem como eu explicar para vocês que me ouvem como foi criado Tiamat. O que eu posso dizer é o seguinte, que a centelha de vida de Tiamat, ela foi colocada e ao redor dela foi construído o que foi ela. Da mesma forma, o nosso planeta aqui, que é a lua de Tiamat. Essa centelha divina, a qual tem o conhecimento, foi criada. E ao redor dela foi criada aquilo que nós temos e conhecemos como terra, água, pedras preciosas. Tudo através do princípio do que eu posso colocar para você como se fosse uma secreção. Imagina você estar perto de uma criança catarrenta e o catarro descendo, e você armazenando aquele catarro, e você misturando aquele catarro em propriedades biológicas, e aquelas propriedades biológicas misturadas com aquele catarro
Se você estiver comendo nesse momento, me perdoa. E ali formar algo. Uma espécie ou um tipo de minério. E através daquele minério, você fazer o levantamento para outras partes, de outras propriedades, para ser criada. Tá vendo? Só dessa pequena explicação que eu dei, vai confundir a mente de muitas pessoas. Então por isso que a rainha da criação, Vereskatila, pediu que eu tivesse responsabilidade em falar. Porque ela mesma, conhecendo todos nós, disse que entre os homens e as mulheres do meu mundo, muitos ficariam perturbados quando soubesse como são criados mundos. Então, para não confundir a mente de vocês, eu achei melhor fazer aquilo que eu já falei. Mostrar para vocês, através de imagem, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E 1000 palavras não vale mais do que uma imagem. Então por isso que eu dei essa pincelada em tudo, e para muitos fiz esse rodeio todo para chegar a esse denominador comum. Não espero que você tenha gostado do áudio. Para mim tanto faz como tanto fez. Mas, como um homem que sou, eu tenho que cumprir aquilo que eu prometo. Eu quero deixar registrado aqui uma coisa que eu falei de forma individual para vocês aqui da minha lista de contatos, no que se refere, né? Agora eu falei igual a Dilma, né? Agora eu falei igual a Dilma Rousseff, no que se refere. No que se refere à questão das 9 cidadelas, né, que estão chegando aqui, que eu falei para vocês que eu não dei continuidade em comentar, porque eu quis, né, por causa de alguns idiotas, mas por causa de uma pessoa e através dela e por consideração a outras pessoas, eu, seja no sábado amanhã ou no domingo na parte da manhã ou da tarde, eu vou falar sobre as 9 cidadelas por consideração a uma pessoa, e que através dessa uma pessoa eu conheci outras e outras e outras. Porque se não fosse assim, eu não falaria. Não falaria. Entendeu? Então no próximo áudio eu vou fazer uma tratativa sobre as 9 cidadelas. O Rodolfo, né, que vai compartilhar esse áudio aqui que eu gravei para todo mundo, ele deve postar de onde é cada uma das 9 cidadelas que estão entrando, né, no nosso sistema solar. E no dia que eu gravar o áudio, com certeza ele vai anexar o texto, ou no começo ou no fim do áudio. Aí você que está ouvindo esse áudio agora saberá do que se trata. Então já são 20 horas e 13 minutos, já deu 1 hora, 52 minutos e 19 segundos de áudio. Aqui eu me despeço de cada um de vocês. Um ótimo final de semana para todos. Domingo, um bom início de semana para todos. Nós estamos aí rumo, né, ao final de 2020. E cada um viva da maneira que desejar e quiser viver. Porque cada um de nós é livre para isso. Um abraço a todos vocês e uma ótima noite, uma ótima tarde e um ótimo dia.